Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Noites de Terror. Uma bruxa é geralmente retratada no imaginário popular como uma mulher antiquada, com nariz grande e encarquilhada, exímia e quanto mais manipuladora de magia negra, e dotada de uma gargalhada terrível. A palavra vem do verbo italiano bruciare, que significa queimar, bruciar. Na época da Inquisição, estrangeiros fora da Itália, ao ouvirem gritar Brússia, associavam a palavra com o mal. É também muito popularizada a imagem da bruxa como uma de uma mulher sentada sobre uma vassoura voadora, ou com a mesma passada por entre as pernas, andando, dando pequenos pulos. Alguns autores utilizam o termo contudo para designar as mulheres sábias detentoras de conhecimento sobre a natureza e, possivelmente, magia. Algumas bruxas que adquiriram alguma notoriedade, como é o caso das chamadas Bruxas de Salem, a Bruxa de Évora e a Dame Alice Keitler, são também bastante populares na literatura de ficção, como nos livros da popular série Harry Potter, nos livros de Marion Zimmer Bradley, autora de As Bruxas de Avalon, que versam sobre uma vasta comunidade de bruxos e bruxas, cuja maioria prefere evitar a magia negra, ou a trilogia sobre as bruxas de Mayfair, de Anne Rice. Frequentemente, as bruxas são associadas a gatos pretos, que dentre as bruxas que hoje nós acreditamos são os chamados Pockerel, muitas vezes tido como os espíritos guardiões da arte das bruxas e que habitam o corpo de um animal. Estes costumam ser designados na literatura como familiares. Diziam que as bruxas voavam em vassouras à noite, principalmente em noites de lua cheia, que faziam feitiços e transformavam pessoas em animais, e que eram muito mais. Hoje em dia, essas antigas superstições, como a da bruxa velha da vassoura na lua cheia, já foram suavizadas, devido à maior tolerância entre religiões, secretismo religioso e divulgação do paganismo. Gerald Gardner tem destaque nesse cenário como pai da religião Wicca, a religião da moderna bruxaria pagã, formada por pessoas que são bruxos, mas que utilizam a arte dos sábios. A classificação de magia como negra e branca não existe para os bruxos, pois se fundamentam nos conceitos de que não fazem parte de suas crenças. Por isso, como costumam dizer, toda magia é cinza. A arte das bruxas, como era feita antes, é chamada de bruxaria tradicional, ainda remanescendo até os dias atuais em grupos seletos, em via de regra ocultos. Hoje, também pode-se encontrar uma vasta quantidade de livros e sites que explicam a antiga religião, mas geralmente se tratam de Wicca, pois os membros de grupo de bruxaria tradicional costumam preferir o ostracismo, revelando-se publicamente apenas em ocasiões especiais, ou para que novos candidatos os localizem. A afirmativa de existência de bruxas a forma retratada em registros da Idade Média, incluindo histórias infantis que permanecem em evidência até os dias atuais. Admite-se uma ressalva: elas parecem ter existido apenas no imaginário popular como uma velha louca por feitiços enigmáticos, surgida na esteira da época dominada por medos, quando qualquer manifestação diversa, ou mesmo a crença na inexistência de bruxas da forma retratada pelas autoridades clericais, era implacavelmente perseguido pela Igreja. A feitiçaria já era citada desde os primeiros séculos da nossa era. Autores como o filósofo grego Lúcio Apuleio faziam alusão a uma criatura que se apresentava em forma de coruja, que na verdade era uma forma descendente de certas mulheres que voavam de madrugada ávidas de carne e sangues humanos. Para os intelectuais, estes acontecimentos não passavam do imaginário popular, sonhos, pesadelos, e assim recusavam-se a admitir a existência de bruxas. Porém, entre muitos povos, não era assim. Os éditos dos francos salianos falavam da estringe
como se ela existisse de fato. Os penitenciais atestavam a crença nessas mulheres luxuriosas. No início do século XI, Burcardo, o bispo de Worms, pedia aos padres que fizessem perguntas às penitentes no intuito de descobrir se eram seguidoras de Satã, se tinham poder de matar com armas invisíveis cristãs batizados, se sim, 40 dias de jejum e 7 anos de penitência. Até o século XIII, a Igreja não condenava severamente esse tipo de crendice, mas nos séculos XIV e XV, o conceito de práticas mágicas, heresias e bruxarias se confundiam no julgo popular graças à ignorância. Eram, em geral, mulheres as acusadas. Hereges, cátaros e templários foram violentamente condenados pela Inquisição, tomando a vez aos judeus e muçulmanos, que eram os principais alvos da primeira Inquisição no século XIII. Curiosamente, foi exatamente a partir da primeira Inquisição que a iconografia cristã passou a representar o arcanjo decaído não mais como um arcanjo, mas como a aparência de deus pagão, como Pan e Cernunnos. Tal fato levou, séculos após, à suposição de que as bruxas eram adoradoras do demônio, que no principal livro cristão, a Bíblia, relata que ela pode possuir diversas formas, portanto, relacionando aos deuses dela. O movimento de repressão à bruxaria, iniciado na Idade Média, alcançou maior intensidade no século XV, para na segunda metade do século XVII ter diminuído sua chama. O número de processos de feitiçaria no norte da França aumentou de 8 no século XV para 13 na primeira metade do século XVI e 23 na segunda metade, chegando a 16 na primeira metade do século XVII e diminuindo para 3 na segunda metade daquele século e para um único seguinte. Claude Galvard, membro do Instituto Universitário da França. Em 1233, o Papa Gregório IX admitiu a existência do sabá e do esbate. O Papa João XXII, em 1326, autorizou a perseguição às bruxas sob o disfarce de heresia. O Concílio de Basileia apelava à supressão de todos os males que pareciam arruinar a Igreja. Uma psicose então se instalou. Comunidades do centro-oeste da França acusavam seus membros de feitiçaria. Na Aquitânia, em 1453, uma epidemia provocou muitas mortes que foram imputadas às mulheres da religião, de preferência as muito magras e feias. Presas e submetidas a interrogatórios e torturadas, algumas acabavam por confessar seus crimes contra as crianças e condenadas à fogueira pelo conselheiro municipal. As que não confessavam eram muitas vezes linchadas e queimadas pela multidão irritada com a falta de condenação. Os tratados demonológicos e os processos de feitiçaria se multiplicaram, por volta de 1430, marcando uma nova fase da história pré-iluministas, de trágicas dimensões. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII promulgou a bula Summis Desinterantes Effectibus, confirmando a existência da bruxaria. Em 1484, a publicação de Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, orientou a caça às bruxas com ainda maior violência que as obras anteriores, associando heresia e magia à feitiçaria. A Inquisição instituída para combater a heresia agravou a turba de seguidores inspirados por Satã. Havia ainda um componente sexista. Os bruxos existiam, mas eram as mulheres, sobretudo, que eram queimadas nas fogueiras medievais.